Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de distúrbios causados por pressões parciais de gases elevadas. No vídeo anterior, a gente aprendeu que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Isso corresponde a uma atmosfera. Nesse vídeo nós vamos ver o que acontece quando a pessoa é submetida a grandes variações dessas pressões atmosféricas. Por exemplo, em condições de mergulho profundo ou até mesmo viajando de avião sob uma grande altitude. Vejamos o que acontece. Vamos começar a falar a respeito do que acontece no mergulho. A pressão atmosférica total aumenta 1 atmosfera a cada 10 metros abaixo do nível do mar. Então veja bem, se o mergulhador sai da superfície do mar e desce 10 metros, isso faz com que a pressão atmosférica agora aumente 1 atmosfera. Então vamos analisar isso. Ao nível do mar, na superfície do mar, a pessoa está submetida a 1 atmosfera, uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Se essa pessoa desce a uma profundidade de 10 metros, essa pessoa agora está submetida a uma pressão de 2 atmosferas. Isso porque a cada 10 metros que a pessoa desce ao nível do mar, aumenta 1 atmosfera. Agora, se esse mergulhador desce 20 metros, esse mergulhador está sujeito a uma pressão de 3 atmosferas. Caso esse mergulhador chegue a 30 metros, este mergulhador agora está sujeito a uma pressão de 4 atmosferas e assim sucessivamente. Vejamos então que o aumento dessa pressão vai variar os gases. Perceba, o aumento das quantidades de nitrogênio e de oxigênio sob essas condições pode produzir efeitos graves no organismo. Vamos começar a estudar quais são os efeitos que podem ocorrer mediante ao mergulho em grandes profundidades. O primeiro problema que eu gostaria de mostrar para vocês seria o que nós chamamos de narcose pelo nitrogênio. Quantidades maiores de nitrogênio dissolvido sob alta pressão podem apresentar ao organismo efeitos deletérios. Esses efeitos deletérios é o que nós chamamos de narcose pelo nitrogênio. Essa narcose pelo nitrogênio se assemelha muito a uma intoxicação alcoólica, quando a pessoa está bêbada. Numa narcose pelo nitrogênio vai ocorrer sonolência, às vezes agitação, perda do raciocínio, dificuldade de concentração, perda do controle motor, entre outros eventos. Isso, obviamente, para a pessoa que está sob grandes profundidades, isso pode ser um grande problema. Jacques Cousteau, um naturólogo francês, denominou essa condição como êxtase da profundidade. Isso porque, conforme eu já disse, esses efeitos da narcose pelo nitrogênio se assemelham e muito a uma intoxicação alcoólica, quando a pessoa está bêbada. Ainda falando sobre o nitrogênio, pode ocorrer um outro problema, chamado de doença da descompressão. O nitrogênio dissolvido no plasma diminui à medida que o mergulhador retorna ao nível do mar. Então veja bem, se a pessoa está em grandes profundidades, vamos colocar aí 20, 30 metros de profundidade no mar, é extremamente aconselhável que essa pessoa não saia dessa profundidade grande e vá imediatamente de forma muito rápida em direção à superfície. Se essa pessoa fizer esse trabalho de sair dessa profundidade grande e subir rapidamente até a superfície, pode desenvolver a doença da descompressão. Nesse caso, o que vai acontecer?
Essa doença vai fazer com que ocorra a formação de bolhas de nitrogênio nos líquidos teciduais. E esse nitrogênio pode entrar no sangue. Isso é muito semelhante quando a gente abre uma bebida gaseificada. Imagine um refrigerante, você olha pelo plástico transparente, é um líquido sem bolhas. Quando você abre esse refrigerante, o que acontece? É como se fosse uma descompressão muito grande. Na verdade, é uma descompressão muito grande que está ocorrendo. Essa descompressão faz com que imediatamente várias bolhas se formem no líquido. No caso do refrigerante, as bolhas que formam são bolhas de dióxido de carbono. Na pessoa que está a grandes profundidades, com uma pressão atmosférica muito forte, se ela subir rapidamente, essa descompressão vai fazer com que as bolhas de nitrogênio se expandam. Essa expansão pode fazer com que bolhas entrem no sangue. Entrando no sangue essas bolhas de nitrogênio, quais são as consequências? Uma consequência importante seria o bloqueio de pequenos vasos sanguíneos. Isso pode levar a pessoa a apresentar dores musculares e também dores articulares. Em casos mais graves, a pessoa pode passar pelo infarto do miocárdio, graças à doença da descompressão, pode também apresentar um quadro de embolia pulmonar e também AVC. Obviamente, em casos muito extremo, a pessoa pode chegar a óbito. Essa doença da descompressão não ocorre somente durante um mergulho muito profundo. Pode ocorrer também em viagens por avião, principalmente nesses aviões que trafegam a longas distâncias. Imagine um avião que saia daqui do Brasil, vá para os Estados Unidos, vá para a Europa, um voo de 9, 10 horas, e esses aviões normalmente voam a uma altitude muito grande. Esses aviões, em especial, possuem cabines pressurizadas. Essa pressurização da cabine é extremamente importante para manter a pressão do ar atmosférico no interior da cabine. Caso ocorra algum acidente, algum problema no sistema de pressurização e a cabine seja despressurizada, todos os passageiros e tripulação podem apresentar a doença da descompressão. E, obviamente, os sintomas serão os mesmos que nós vimos no slide anterior. Um outro problema que pode parecer até um contrassenso para muitas pessoas, mas seria a intoxicação pelo oxigênio. Sim, o oxigênio que nós respiramos pode nos intoxicar. Se vocês assistiram o vídeo anterior, nós falamos que o ar atmosférico é uma mistura formada por vários tipos de gases. Os 4 principais tipos de gases que compõem o ar atmosférico são o nitrogênio, o oxigênio, o dióxido de carbono e vapor de água. Falei também que aproximadamente 78% do ar atmosférico é composto por nitrogênio. 21% do ar atmosférico é composto por oxigênio. Então, o que isso quer nos dizer? Isso nos diz o seguinte: o ar que nós respiramos não é formado somente por oxigênio. Apenas 21% do ar que nós respiramos é oxigênio. Agora, o uso de oxigênio 100% é tóxico ao organismo. É claro que alguns pacientes necessitam da utilização de oxigênio a 100%, mas esses pacientes estarão submetidos a um tratamento com um médico especializado. O médico vai saber a hora de iniciar o tratamento e durante quanto tempo o paciente pode continuar recebendo o oxigênio a 100%. Isso é um tratamento médico controlado.
O que acontece com a utilização de oxigênio a 100% e por que ele é tóxico ao nosso organismo? Isso ocorre pois o oxigênio a 100% causa uma oxidação enzimática. Se vocês pararem para ver, acredito que muitos de vocês já pegaram uma maçã, cortaram essa maçã ao meio e deixaram a metade de uma maçã exposta no tempo. O que acontece com essa maçã que ficou exposta ao tempo? Vocês vão perceber que vai formar uma casquinha, normalmente de uma cor mais voltada para o marrom, e essa casquinha é um pouco mais, como que eu posso dizer? Apresenta uma textura mais rugosa em relação ao restante da maçã. Isso está ocorrendo graças à oxidação daquelas células que compõem aquela parte da maçã. Isso é fruto da oxidação enzimática. Essa oxidação enzimática, agora que ocorre em humanos, pode levar a lesões no sistema nervoso central. Essas lesões no sistema nervoso central podem levar ao coma e, em casos mais graves, à morte. Mas veja que interessante. Acabei de falar para vocês que o oxigênio a 100% é tóxico ao organismo. Porém, esse mesmo oxigênio a 100% pode ser utilizado em várias situações. Uma situação em específico seria um tratamento onde o paciente é introduzido em uma câmara. Esta câmara apresenta oxigênio a 100% e, além disso, a pressão dessa câmara é maior em relação à pressão atmosférica. Normalmente, a pressão no interior dessa câmara é de 2 a 3 atmosferas. Essa terapia recebe o nome de oxigenoterapia hiperbárica, ou seja, uma terapia de oxigênio em grandes pressões. Sob condições atmosféricas, normalmente a concentração plasmática de oxigênio seria de 0,3 ml de oxigênio a cada 100 ml de plasma. O paciente submetido à oxigenoterapia hiperbárica vai ter um aumento considerável da concentração plasmática de oxigênio. Essa concentração pode chegar a 0,6 ml de oxigênio a cada 100 ml de plasma. Perceba que a concentração dobrou, é 2 vezes em relação à concentração de uma pessoa ao nível do mar em pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Mas, enfim, para que essa terapia hiperbárica serve? A quais pacientes é indicado? Essa terapia hiperbárica pode ser indicada por intoxicação com o dióxido de carbono. Também pode ser indicadas em caso de doença da descompressão. Alguns pacientes que apresentam gangrena podem também utilizar a oxigenoterapia hiperbárica. Lembra que a gangrena vai ser uma necrose tecidual e nessa necrose tecidual nós vamos encontrar inúmeras bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que vivem na ausência de ar. Aumentando agora o suprimento de ar para a região necrosada, isso vai matar essas bactérias e pode ajudar o paciente. Na verdade, ajuda bastante. Um outro caso seria de cicatrização. Esse caso de cicatrização é especialmente importante para pacientes diabéticos. A diabetes é uma síndrome metabólica complexa onde o paciente apresenta vários problemas. Um problema seria a cicatrização. Pacientes diabéticos que apresentam lesões no corpo podem também ser submetidos à oxigenoterapia hiperbárica. Um outro fator seria o AVC. Quando ocorre o AVC, falando do AVC isquêmico em especial,
vai ocorrer uma diminuição do fornecimento de oxigênio, isso vai lesar vários neurônios. Além dessa lesão dos neurônios, uma região em torno da área onde ocorreu o AVC vai afetar vários grupos neuronais. Esses neurônios não foram totalmente mortos. Muitos vão morrer. Porém, se a pessoa for submetida a uma oxigenoterapia hiperbárica, pode ser que esses neurônios do que nós chamamos de área de penumbra não morram. A oxigenoterapia hiperbárica, portanto, nesse caso, vai diminuir as consequências geradas pelo AVC. É claro, para cada condição que eu descrevi para vocês, necessita um acompanhamento médico e também a indicação de um médico especializado. Gente, a respeito da variação das pressões dos gases, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de dar um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!